Hoje, o tema da nossa palavra, a ceia e a unidade do corpo de Cristo. Você que está anotando, pode anotar aí. Eu vou precisar de um pouquinho da sua paciência, porque quando a gente está pregando aqui, o pregador tem condições de atrair a atenção do público mais facilmente. Na teologia a gente estuda isso, tem uma disciplina lá que ensina só isso. Como é que você cativa a atenção do público, como é que você interage com o público, como é que você consegue transmitir uma mensagem e pegar o coração de quem está embaixo aberto. Tudo isso a gente aprende na teologia. Mas hoje, em especial, eu vou ter um pedacinho da palavra, não vou dizer que é grande, mas considerável, lendo alguns trechos desse livro. Então eu preciso da sua paciência e da sua atenção. Porque quando eu começar a ler aqui, pode ser que você se distraia, se disperse, alguma coisa chama a sua atenção e você perca a mensagem. Esse livro aqui é um livraço, já falamos muito dele aqui. O Corpo de Cristo, uma realidade. Quem que é o autor? Muito conhecido? O Watchman Nee, famosíssimo. E a gente usa muito os textos dele, os livros dele, para a gente ministrar as palavras aqui. O pastor Brito, eu, o pastor Paulo, um cara fera. O Corpo de Cristo é uma realidade. Um livrinho pequeno, que se você sentar para ler ele, você lê ele em 2 horas. Um livro pequeno. Eu aconselho você a comprar esse livro. Alguns já têm. Quer ver? Quem tem esse livro aqui? O Corpo de Cristo. Aí, ó, muita gente. Ele é um excelente livro. Ele te ensina a entender a realidade do corpo de Cristo. Porque nós vamos falar de algumas coisas aqui hoje que são abstratas. Você não toca, você não vê, você não tem como você sentir. Então isso não é tão fácil você compreender. As coisas espirituais são assim. E ele explica aqui de maneira muito legal como é que você tem a certeza de que mesmo não vendo algo, você está vivendo aquele algo. Ele fala disso aqui. Tremendo esse cara. Então hoje eu vou ler alguns trechos, daqui a pouco, não agora, desse livro, mas já estou adiantando, que eu vou precisar da sua atenção daqui a pouquinho, ok? A unidade do corpo de Cristo e a ceia. Por que o pastor esse ano, em todos os primeiros domingos de cada mês, ele quer uma ministração a respeito do assunto, para depois celebrarmos a ceia? Irmãos, porque a ceia é algo muito profundo. Tem um significado que você não imagina a profundidade. A celebração da ceia. A igreja jamais pode participar deste momento sem um entendimento correto. É algo que a gente precisa compreender de maneira profunda. É necessário você compreender para que você tenha uma vida cristã normal, saudável e vitoriosa. Não podemos fazer este momento aqui para cumprir um rito, um protocolo. Todo domingo, uma vez no mês, primeiro domingo, vamos fazer, tem que fazer, todas as igrejas fazem. Não, a celebração da ceia tem um significado importante, necessário e muito profundo aqui na palavra. Nós vamos ver algumas coisas hoje. E você precisa desse entendimento para você viver uma vida cristã normal, saudável, vitoriosa. E isso é tão sério, vou mostrar para vocês aqui, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 11, 17, eu vou só ler para você, não preciso de abrir. É tão sério esse negócio que Paulo repreende o povo lá de Corinto. Ele escreve aos coríntios, para a igreja que estava lá em Corinto, nome da cidade, repreendendo eles e dizendo para eles assim, ó, vocês estão celebrando a ceia e ao invés de vocês melhorarem na vida espiritual de vocês crescerem, vocês serem edificados, vocês estão ficando piores. Olha o que Paulo fala. Já pensou nisso, irmãos? Celebrar a ceia, Rony, participar da ceia e ao invés de melhorar, sair edificado, cheio de Deus, isso produzir mudanças, um monte de coisa aí dentro de você, a pessoa se tornar pior. Mas foi o que aconteceu na igreja de Corinto, e Paulo mostra isso aqui em 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, olha o que ele diz, que vos prescrevo as instruções, né, com relação à ceia, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17, você vai ver Paulo dando instruções a respeito da ceia. Aí ele está falando aqui, ó, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor,
mas para pior. Diga misericórdia. Meu Deus, celebração da ceia tem que ser algo que tem que te levar para Deus, tem que te edificar, tem que te transformar, tem que te empurrar para o trono de Deus. Mas isso aconteceu lá na igreja de Corinto. Aí mais um pouquinho embaixo, no versículo 28 do mesmo capítulo, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, o que acontece com ele? Come e bebe o quê? Juízo. Meu Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem participa da ceia sem entendimento correto, ele come e bebe juízo. É muito sério isso aqui, é muito sério. Então o nosso tema hoje, eu quero mostrar para vocês este aspecto específico da unidade do corpo de Cristo dentro da ceia. Porque a ceia, você já sabe, a gente já falou muito sobre isso aqui, a ceia significa o quê? A celebração da ceia é um memorial. O que é memorial? Memorial é para te fazer lembrar de algo. Então, quando celebramos a ceia, nós temos que lembrar de quê? Da obra da cruz e de todos os seus efeitos. A obra da cruz é algo muito, muito amplo e tem muitos efeitos profundos na vida do crente. Um dos efeitos é o poder da unidade do corpo de Cristo, da comunhão do corpo de Cristo. E esse é o foco hoje. Então hoje você não vai celebrar a ceia lembrando do amor de Deus por você. Ele demonstrou o amor dele morrendo lá na cruz? Claro, sim. Nós já celebramos muito a ceia aqui, comemorando isso. Você não vai celebrar a ceia hoje comemorando e agradecendo a Deus porque todos os seus pecados foram perdoados por causa da obra da cruz. Isso aconteceu? Sim, aconteceu, já celebramos muitas vezes aqui. Hoje o foco você vai celebrar a ceia e lembrar do privilégio que você tem de viver a comunhão do corpo de Cristo. Privilégio que você tem de viver a unidade do corpo de Cristo. Então veja bem, ceia e unidade do corpo, ceia e comunhão do corpo de Cristo está intimamente relacionado. É um dos aspectos do poder da obra da cruz, que é o nosso foco hoje. Até aqui tudo bem? Tranquilo? 1 Coríntios 10, 16, 17, esse eu quero ler com você. Volta uma folha aí, 1 Coríntios capítulo 10. É o tema, é o texto principal que vai nos mostrar a relação entre a ceia e a unidade do corpo, né? A igreja. 1 Coríntios 10, 16, 17, quem abriu, diga amém. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha a ênfase que ele dá aí para a questão da comunhão e da unidade. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Mais uma vez, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, a mesma massa, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pois bem, eu gostaria de diferenciar aqui a diferença entre unidade de fato e de verdade, unidade bíblica, e unidade que muita gente prega por aí e não é a verdade. Unidade não é frequentar a mesma igreja. Presta atenção aqui. Tem gente que acha que unidade é frequentar a mesma igreja. Eu sou da igreja do fulano, então eu sou unido com ele, estou junto com ele. Não. Unidade não é frequentar a mesma igreja, a mesma célula, pensar da mesma forma, ainda que isso possa acontecer. Falar do mesmo jeito que o seu irmão de fé, ainda que isso possa acontecer. Vestir do mesmo jeito. Bater nas costas do irmão ou do pastor com um sorriso nos lábios, muita simpatia, né? Mas por dentro do coração está azedo, está cheio de resistência, cheio de barreira. Não, unidade do corpo de Cristo não é isso. Não é isso. Então eu posso fazer parte da mesma igreja do Rony
e não está unido com Ele em Cristo Jesus. Isso é possível. Graciela está aqui, faz parte da igreja, mas ela pode não estar unida com a irmã Cristina, por exemplo, esposa do Vanderlan, mesmo fazendo parte do mesmo rebanho, do mesmo corpo. Porque unidade vai muito além do que isso que eu acabei de falar. Unidade presta atenção, agora eu vou falar o que é. É entender que por causa de Cristo e da nossa fé nele, então veja bem, esse comportamento é por causa de Cristo e da sua fé nele, será natural haver uma disposição de coração interior de viver em harmonia com meus irmãos por causa do que Cristo fez na obra da cruz. Então, unidade é isso aqui. Não tem como você ser unido se você não depender dele. Não tem como você viver em unidade do corpo se você não entender que é por causa dele. Não tem como você viver comunhão do corpo se você não entender que ele que te deu esse privilégio. Tem que partir daqui. Unidade é entender que por causa dele, da obra dele, da minha fé nele, na obra que ele fez, por causa disso eu tenho uma disposição interior de coração de andar em unidade com Rony. Isso é unidade. Então veja bem, a coisa é muito mais profunda. Então, a despeito de todas as diferenças particulares, porque nós não somos diferentes, irmãos? Sim ou não? Quem nos fez diferentes? O próprio Deus. Nós somos diferentes, mas a despeito de todas as diferenças particulares que cada um tem, podemos e devemos viver em sintonia, em acordo, em aliança, somando forças, para que o nome de Deus seja glorificado no coletivo, na vida comum da igreja. Então veja bem, isso é plenamente possível, é um princípio bíblico, estou mostrando aqui o que Deus espera de nós. Agora eu pergunto, é fácil viver em unidade? Sim ou não? Não. Está aqui, é um princípio bíblico, nós podemos viver isso, devemos, Deus espera isso. Deus quer que eu ande em unidade com você, você comigo, andemos todos nós em unidade, vivamos todos nós a comunhão do corpo de Cristo, mas isso não é fácil. Por isso que Paulo nos adverte lá em Efésios 4:3, eu vou ler para você, não precisa de abrir, olha o que ele fala lá, esforcem-vos, tem que fazer força, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você acha que Paulo ia falar isso à toa? Ia pedir isso para a igreja à toa? O Exley, para você viver em unidade com seus irmãos da sua igreja, você vai ter que fazer força. Não é só desejar, entender o princípio, querer isso, crer nesta verdade. Não é só isso. Você vai ter que se esforçar para isso. Pastor, em que sentido está essa palavra aqui? Me esforçar, esforcem-vos. No sentido de você saber que você vai ter que abrir mão muitas vezes da sua vontade em prol do coletivo, em prol do corpo. Isso é fácil, irmãos? É fácil, irmã Jerusa, abrir mão da nossa vontade? Não é. Mas é possível. Quem é que nos capacita a viver isso? O próprio Deus. Não é fácil viver em unidade, mas é o que Deus tem para nós e espera de nós. Mas viver em unidade, coloque isso aí na sua mente, vai demandar não só o desejo, mas esforço. Vai demandar não só a sua obediência, mas diligência também. Diligência. Eu queria mostrar também hoje algumas coisas que acontecem na igreja dos últimos dias, que são problemas, são erros, são anomalias com relação à ceia, o entendimento correto da ceia. Paulo enfrentou problemas lá na igreja de Corinto? Enfrentou. Se você ler a partir do capítulo 11, você vai ver que ele fala de algumas coisas lá, que o pessoal vivia lá, que é terrível, o que o povo fazia lá. Mas hoje, nós, na igreja moderna dos últimos dias, nós também enfrentamos problemas. Então eu quero mostrar para vocês, porque talvez você esteja passando por alguma situação dessa aqui, você vai ter a oportunidade de corrigir o percurso, de mudar. Beleza? E depois nós vamos passar para as partes do livro aqui. Então, o que acontece hoje que é relacionado a este assunto da ceia, que é errado? É errado.
crentes tomando a ceia sem o entendimento bíblico correto. Qual é o entendimento bíblico correto? Eu falei, é você lembrar, é um memorial, você lembrar da obra da cruz e dos efeitos dela sobre a sua vida. Mas tem muitos irmãos que celebram a ceia e eles não sabem disso. Eles não lembram disso. Eles não fazem desse evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás um memorial. E eles celebram a ceia sem reverência, sem compreensão, sem o devido valor, porque faltou o entendimento. Então, se você nunca ouviu uma pregação sobre a ceia, é necessário você ouvir, entender o que é, para que a partir daí você possa celebrar a ceia entendendo o que é. Igual quando a gente vai batizar os irmãos aqui. Nós não batizamos ninguém sem antes ministrar um curso, porque o batismo é algo tão sério quanto a ceia. É outro sacramento bíblico, outro princípio bíblico, outro mandamento. Jesus nos mandou batizar. Agora, você pode batizar uma pessoa sem mostrar para ela o real significado do batismo? Não pode. Porque se você batizar uma pessoa assim, você corre o risco de fazê-la talvez ficar pior na sua vida cristã. Já aconteceu isso aqui, a gente batiza a pessoa vai para fora, desvia, dá mau testemunho lá e depois sai falando, é da igreja do pastor Brito, é da igreja do pastor Daniel, é da igreja do pastor Paulo, do pastor Josias, lá da família Luz Tatiaia. Casamento também, nós não fazemos casamento sem sentar o casal e mostrar a importância, a seriedade, o peso de uma aliança conjugal. Porque, irmãos, quando você pega esses princípios tão sérios da palavra e cumpre eles, faz eles, seu entendimento correto, você pode, ao invés de ser abençoado, ser amaldiçoado, atrair problemas. É o que Paulo falou aqui que estava acontecendo com esse povo lá. Eles estavam brincando com a ceia. E a situação deles ficando pior, as coisas ruins acontecendo. Então, hoje acontece isso também. Tem pessoas que não entendem o que é ceia e celebra. Cuidado, você precisa entender corretamente o significado da ceia. Outra coisa que acontece hoje errada, crentes tomando a ceia achando que por isso fizeram a tarefinha do mês. Eu já tomei a ceia no primeiro domingo do mês, eu não preciso de ir nos outros domingos. Você acha que é por acaso que a igreja no primeiro domingo de cada mês fica mais cheia? Você já parou para pensar nisso? Aí a igreja está mais cheia hoje. Hoje é dia de ceia. Tem crente hoje, nos nossos dias, infelizmente, que vem para a igreja, para o culto, somente no culto de ceia. Ele celebrou a ceia, ele participou da ceia, ele passa o mês tranquilo. Mês de maio ele aparece de novo. Então veja bem, compreensão errada, entendimento errado, desvalorização de algo que é tão sério, tão profundo. Tem gente que só vem no culto no dia da ceia, no domingo da ceia. Cuidado com esse comportamento. Não faça isso. Ao invés de ser abençoado, estar atraindo bênção, você pode estar atraindo problema na sua vida. Você está brincando com algo sério. Se eu falei que hoje aqui o nosso foco é esse, por causa da obra da cruz, nós podemos viver esse privilégio da comunhão, o desejo de Deus é para a gente viver isso constantemente, continuamente, regularmente. Por que você se acha no direito de falar, não, eu vou só no domingo de ceia? E você não congrega regularmente nos cultos, nas células? Isso é problema. Mas tem gente que faz isso. Tem crente que deixa de celebrar a ceia por causa dos pecados dele. Todos nós pecamos, sim ou não? Sim, tem alguém que não peca, que não tem pecado? Não existe. Aquele que fala que não peca, que não erra, ele já está mentindo, já está pecando. Mas tem gente que deixa de celebrar a ceia por causa dos pecados. Poxa vida, mas a ceia é justamente para celebrarmos que o véu foi rasgado pelo sangue derramado. O acesso a Deus hoje está livre. O caminho está aberto, o perdão já foi liberado, já não há mais condenação, já não há mais acusação. Então por que você deixa de celebrar a ceia, participar da ceia por causa dos seus pecados? Algo que você cometeu ontem, hoje, algum erro, pensamentos, sentimentos ou atitudes mesmo? Você não pode fazer isso. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que me confessar o meu pecado, me arrepender, corrigir o meu problema diante de Deus, e assim, então, celebrar a ceia. Mas tem gente que fala, não, eu vim para a igreja e no caminho eu pensei num negócio ruim demais. Meu Deus do céu.
não posso celebrar a ceia, eu não vou celebrar. Ontem, lá em casa, eu discuti com a minha esposa, falei coisas para ela que não devia, ofendi, o clima ficou ruim, nós não resolvemos, não pedi perdão. Não, hoje eu não vou celebrar a ceia. Peça perdão para Deus, corrija o problema, confessa o pecado. E assim celebre a ceia, porque a ceia é justamente para te mostrar que o caminho está aberto. Não é para te condenar, não é para te excluir, não é para te tirar do privilégio, das bênçãos, da celebração da ceia. Não é. É para te levar para Deus. É para favorecer esta comunhão contínua. Então o que você tem que fazer? Confessa, deixa o erro, confessa, arrependeu, você está pronto para celebrar a ceia. Um teólogo falou um negócio muito interessante, essa frase que eu peguei dele, não anotei o nome dele aqui, não lembro. Mas isso aqui é a pura verdade. Ele diz assim, não deixe de participar da ceia por causa do pecado. Confesse e deixe o pecado por causa do convite constante à celebração da ceia. Está vendo que a coisa é o contrário? Você não pode deixar de participar porque pecou. É porque Deus te chama a celebrar a ceia constantemente e viver a comunhão com Ele, a comunhão do corpo, é que você precisa confessar constantemente e estar pronto para celebrar. A participação da ceia é este convite constante da parte de Deus para vivermos a comunhão com Ele e com o corpo. Mas isso acontece? Acontece hoje, nos nossos dias. Não caia nesse erro. Mas temos também crentes tomando a ceia em pecado. Já foi para o outro extremo. A pessoa não está nem aí. Ela está vivendo vida de pecado, na prática do pecado. E ela está celebrando a ceia desta forma. Aí é outro problema. Você não pode deixar de participar da ceia por causa dos pecados, você tem que confessar, resolver diante de Deus e participar, mas também você não pode participar da ceia, celebrar esse momento tão importante, em pecado, sem fazer o autoexame que Paulo nos orienta aqui no capítulo 11. Examine o homem a si mesmo antes e depois então celebre a ceia. Na verdade, essa vida de arrependimento, esse autoexame constante, ele tem que ser feito todos os dias. Se você tem prática de confissão, de arrependimento na sua vida, está tranquilo. Porque todas as vezes que você peca, você tem a vida de Deus em você, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, a própria vida de Deus em você, dentro de você, ela acende a luzinha vermelha. Na hora você sente o desejo de confessar, de se arrepender, porque o Espírito Santo está aí. Agora tem gente que brinca com isso. Ele não está nem aí para a vida oculta dele, porque ele está vivendo lá fora e ele celebra a ceia mesmo assim. Cuidado, porque acabamos de ler aqui no início, quem faz isso atrai o quê? Juízo para a sua própria vida. Lá na época de Paulo, isso não acontece hoje, mas olha o que acontecia lá, tanto que era interessante. Alguns crentes iam participar da ceia só para encher barriga, matar a fome, irmãos, mesmo. Outros bebiam vinho, não com reverência, com entendimento, mas se embriagavam, ficavam bêbados, e virava aquela festa irreverente, bagunçada. Por que isso acontecia lá? Porque lá não é como hoje. Hoje a gente separa o copinho ali, que você custa ver o pãozinho, né? De tão pequenininho que ele é. O pãozinho e o vinzinho também é pouco, o suco. Cada um pega o seu e toma. Lá na época de Paulo, os irmãos da igreja levavam comida. Todos levavam. Que tinha condições, é claro. Alguns não tinham condições, não levavam. Outros levavam menos. Mas era aquele banquete, aquela festa, a celebração da ceia. Os discípulos levavam comida. Oravam, consagravam e celebravam a ceia. Então tinha comida, era um banquete. É igual quando a gente faz a festa aqui de casamento, de casais. É só coisa boa. E aí o povo, muitos iam para matar a fome. Pensa bem, vou comer até encher a barriga. E outros bebiam o vinho até ficar bêbado. Irreverência com coisa séria. E Paulo chamava a atenção deles. Hoje não acontece isso, mas de outras maneiras nós erramos. E por último, esse aqui é o nosso foco hoje, crentes tomando a ceia sem a consciência de unidade do corpo de Cristo. É nisso aqui que eu quero aprofundar. Você não pode tomar a ceia, celebrar a ceia, sem essa consciência
Consciência de quê, pastor? Da unidade do corpo de Cristo, da igreja. Quem não tem essa consciência vive divisões dentro da igreja, provoca divisões, vive competições, provoca competições, vive fofocas, produz fofocas, fabrica fofoca, faz panela dentro da igreja, vive cheio de preferências, porque ele não entende, ele não tem essa consciência de unidade do corpo de Cristo. Quando a pessoa está assim dentro da igreja, ela não pensa no próximo, não pensa no próximo, não considera o próximo, não reparte com o próximo, não perdoa o próximo, não serve o próximo, só pensa em si mesmo, só pensa em si mesmo. Esse erro aqui acontece hoje, na igreja de hoje. E aqui, nesse ponto aqui, eu quero me aprofundar. Eu quero que a gente entenda mais sobre isso aqui. E agora eu vou usar os textos aqui do Otmani, ok? Otmani, ele fala algo interessante nesse livrinho aqui. Não é fácil de entender isso aqui não, por isso que eu preciso da sua atenção, ok? Ele fala algo muito importante, muito sério no seu livro, né? Esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, sobre a consciência que temos que ter das coisas espirituais. Por que que você precisa ter consciência das coisas espirituais? Por quê? Porque com relação às coisas espirituais, somente conhecimento doutrinário não vale. É insuficiente, não resolve. Somente conhecer a verdade, o princípio, não vale. Você tem que ter consciência daquilo que você conhece. Você tem que ter certeza aqui dentro, interior, na sua alma, daquilo que você crê e já conhece. É isso que ele chama de consciência. É necessário consciência com base no que já conhece. É necessário consciência diante do que já se sabe. É necessário sentir interior, ou testificar, né? A mesma coisa, interior, por causa do que se crê. Então hoje nós vamos falar muito dessa questão de consciência, e você vai entender o que é isso. Tanto que é interessante e sério. Aí na página 16, olha o que ele mostra. 16, 17, 18, vou ler um trechinho aqui de cada página, mas são trechos pequenos. Atenção aqui. Olha o que ele fala sobre a consciência da vida de Deus. Depois nós vamos falar da consciência do corpo de Cristo e da unidade do corpo. Consciência da vida de Deus. Depois que uma pessoa aceitou Jesus, dizemos não somente que ela é salva, mas também que foi regenerada. Isso significa que este homem agora nasceu de Deus. Ele recebeu de Deus uma nova vida. Até aqui tudo bem, já estamos cansados de saber disso. Entretanto, isso é algo difícil de explicar. Como se sabe que você tem a vida de Deus? Como é que você prova isso? Como saberão os outros demais que tem a vida de Deus dentro dele? Como a igreja reconhecerá que tem a vida de Deus? Então olha só, ele está fazendo perguntas difíceis. Porque como eu disse no início, são coisas abstratas, coisas espirituais. Por isso que ele vem mostrar para nós a importância da consciência, que vai nos ajudar a compreender isso aqui. A presença da vida divina é provada pela consciência desta vida. Se a vida de Deus está nele, em você, em mim, a consciência dessa vida também estará. Veja bem, veja que interessante essa relação. O que é consciência da vida? Um cristão que é ocasionalmente vencido pelo pecado, ele sente-se muito desconfortável. E isso é um aspecto desta consciência. Ele se sente angustiado por dentro, na alma, quando ele peca. Ele imediatamente sente um véu entre ele e Deus, depois de haver pecado. E instantaneamente perde a sua alegria interior. Isso não acontece conosco quando a gente peca? Sim ou não? Isso é uma prova de que Deus está dentro de você. Se você peca e não sente incômodo nenhum interior, meu irmão, você está perdido, você está frito. Eu até arrisco a dizer que você está comparado ao ímpio, porque o ímpio não tem o Espírito Santo, o ímpio não tem a vida de Deus. Mas para nós, filhos de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Quem um dia reconheceu Ele, diga amém. Quando você peca, na hora o sinal vermelho acende. Esse sinal o próprio Deus acende aí dentro de você, te mostrando, opa, está errado, opa, muda, pede perdão, reconhece, volta atrás, repensa, opa, você não faz isso mais,
Você é novo homem, nova mulher. Todos nós passamos por isso. O Watchman está chamando isso de consciência da vida de Deus, dentro de você. Esta consciência é que nos prova para nós mesmos que nós temos Deus dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Está tranquilo até aqui? Então, se você peca, se você erra e você não sente isso, seu problema é grave. Porque você precisa, em primeiro lugar, se converter. Meu Deus do céu, você tem que voltar lá atrás. O primeiro passo é a conversão. Mas eu creio, graças a Deus, que nós não estamos nesse passo, nós já passamos por ele. O Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso nós temos essa consciência da vida aqui. Ó. E acontece engraçado, quando uma pessoa que, talvez você conheça gente assim, eu conheço, e que está na igreja. Por isso que a gente fala direto aqui, na igreja não tem só crente. Na igreja não tem só gente convertida. Não tem gente de todo tipo. Tem gente aqui dentro que não é convertido. Toda igreja que você for participar, pequena, grande, gigante, tem crentes e tem gente que não é crente, só tem capa de crente. Tem joio e tem trigo, tem ovelha e tem bode. Você já viu aquelas pessoas que elas erram e elas não conseguem, por elas mesmas, entender que errou? Perceber que errou? Você conhece gente assim? É necessário que alguém de fora chegue até ela e fale: fulano, você errou. Fulano, você pecou. Fulano, você tem que retratar. Fulano, que comportamento é esse? Bom, pelo menos você se diz crente. Eu tenho certeza que você conhece gente assim. Essa pessoa, ela está com problema, porque ela não tem a consciência da vida de Deus dentro dela. Ela erra, ela peca, ela faz as lambanças da vida dela e ela não sente este incômodo interior, William. Essa angústia interior que é natural para quem tem o Espírito Santo. Para nós isso é natural, é automático. Errou, ele fala. Ele constrange, ele mostra, ele manda fazer algo. É assim comigo, tem que ser assim com você. Isso o Watchman está chamando de consciência da vida de Deus dentro de nós. É impossível, é absolutamente impossível para uma pessoa ter a vida espiritual e não ter a consciência desta vida. A vida de Deus não é algo nebuloso, abstrato, é algo muito concreto, cheio de substância, quando se tem a consciência. Como sabemos que tem substância? Porque essa vida tem a sua própria consciência. Então até aqui está tranquilo? Essa primeira parte ele falou da consciência da vida. Agora, ele vai falar da consciência do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é uma entidade espiritual também. Esse ajuntamento de pessoas aqui, de filhos de crentes, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é algo espiritual que é manifesto através das nossas vidas e do ajuntamento dos crentes. Então isso aqui é uma expressão do corpo de Cristo, é uma manifestação do corpo de Cristo quando você vem para a igreja, quando você se ajunta com seu irmão, no culto, na célula. Isso é uma expressão do corpo. Mas o corpo de Cristo é algo espiritual. E por ser algo espiritual, assim como a vida de Deus dentro de nós, você precisa ter consciência disso. Aí ele vai falar agora da consciência do corpo de Cristo. Vamos lá, vou ler os trechinhos aqui para você entender agora o que ele fala da consciência do corpo. O mesmo é verdade com relação ao corpo de Cristo. Muitos irmãos e irmãs perguntam: como posso afirmar que vi o corpo de Cristo? Em que me baseio para afirmar que tenho vivido a vida do corpo de Cristo? Nossa resposta é simples. Todos os que conhecem a vida do corpo de Cristo terão a consciência do corpo de Cristo. Então veja bem, a consciência que é o ponto principal aqui. Se você realmente viu o corpo, não pode não ter a consciência do corpo. Por que a vida... Deixa eu ler de novo aqui, que eu estava mudando de página aqui, senão fica cortado o raciocínio. Se você realmente viu o corpo, não pode ter a consciência do corpo, porque a vida em você pode ser uma realidade, uma experiência, não pode deixar de manifestar a sua consciência.
você percebe o corpo de Cristo não apenas como um princípio ou ensinamento, mas também descobre que o corpo de Cristo é algo de real consciência interior. Aí a gente começa a entender esse texto de Paulo aqui. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, se alegra, todos os membros são honrados e se alegram com ele. Quando você tem consciência do corpo, você começa a entender isso aqui melhor. O sofrimento ou a alegria, né, são sensações simultâneas para todos que fazem parte do mesmo corpo e têm a consciência do corpo. Aí eu dou um exemplo legal aqui. Tomemos como exemplo alguém que tem uma perna mecânica, artificial. Ainda que esta pareça quase igual à outra perna, contudo ela não tem a vida em si. Ela é uma perna mecânica, artificial. Portanto, ela não tem a consciência do corpo. Se ela não tem vida, ela não tem consciência. Se ela não tem consciência, ela não pode viver a realidade do corpo. Está vendo que relação legal? Porque quando os outros membros sofrem, esta perna artificial não sente nada. Perna mecânica. E quando os outros membros regozijam-se, o membro artificial não compartilha também no regozijo. Todos os outros membros têm o mesmo sentimento, porque possuem uma vida em comum correndo neles. Somente a perna artificial não tem este sentimento. Por quê? Porque ela não tem a vida do corpo e ela não tem a consciência do corpo. Está entendendo? Diga amém. Muito legal isso aqui. Por isso você precisa ler esse livro aqui. Portanto, um cristão que vê a vida do corpo terá inevitavelmente a consciência do corpo junto com os outros membros. Ouvir o ensinamento sobre e ver a realidade do corpo de Cristo pertence às duas esferas totalmente diferentes. Ouvir o ensinamento sobre o corpo é meramente uma compreensão exterior de um princípio, enquanto ver o corpo de Cristo produz consciência interior. Dentro dele é uma vida interior, uma consciência interior. Suas atitudes vêm do resplandecer interior da luz de Deus, vêm da vida no interior e não da informação exterior. Então aqui ele está falando da importância de nós termos consciência com relação ao corpo de Cristo e à unidade do corpo de Cristo. Assim como ele falou da consciência que a gente tem que ter da vida de Deus, ele está falando também que a gente tem que ter consciência a respeito do corpo de Cristo e da unidade do corpo de Cristo. E agora eu vou fechar a palavra, passar para a parte final, mostrando para vocês isso que eu acabei de ler aqui, por último. Olha o que ele diz. Dentro dele, dentro de mim, dentro de você, há uma vida interior, a vida de Deus. Há também uma consciência interior, ok? Aí olha o que ele fala. As nossas atitudes, diga atitudes, vêm do resplandecer interior da luz de Deus, vem dessa vida interior e dessa consciência interior que nós temos da vida e do corpo de Cristo. Então veja bem, o Otmani está focando aqui agora na questão das atitudes que eu e você precisamos ter para manifestar a vida do corpo e nós demonstrarmos para nós e para os outros que nós temos essa consciência. Tá bom, pastor, quais são essas atitudes? Aí ele vem relatando aqui. Como que você demonstra que você tem consciência do corpo de Cristo? E se você tem consciência, você vai ter condições de viver a unidade do corpo. Quais seriam essas manifestações práticas, exteriores? Primeira, o amor aos membros do mesmo corpo. Você ama esse irmão que está do seu lado aí? Dá um abraço nele aí, encosta nele. Eu te amo em Cristo Jesus. Diga para ele. Essa é a primeira manifestação. Olha o que o Otmani está falando aqui, ó. Se você entende o poder da comunhão do corpo, o poder da unidade do corpo de Cristo, e você tem a consciência deste princípio, como que você vai provar para si mesmo e para os outros que você tem tudo isso? Amando o seu próximo.
1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Na morte. Aí ele vem aqui na página 26 e fala algo muito interessante a respeito dessa questão do amor. Vemos que todo que é verdadeiramente nascido de cima e tem a vida de Deus, ama de maneira espontânea a todos os que são membros, junto com ele do corpo de Cristo. Quer seja lembrado disso ou não, ele tem a consciência de amar os irmãos. É inegável que ele necessita de que lhe recorde muitas vezes que tem de amar os irmãos. Entretanto, o recordarem-lhe não acrescenta nada ao que já está dentro dele. Ele tem essa consciência, mas simplesmente torna mais fervoroso o que já está presente nele. Se o amor de Deus está presente em alguém, em mim, em você, o amor ao corpo, o amor para com os irmãos, vai estar ali também. Diga amém. Isso é tremendo. Se você tem o amor de Deus na sua vida, vai ser natural você amar o seu próximo, seu irmão de fé. Natural. Ninguém vai precisar de ficar te lembrando, te estimulando, ainda que a gente faça isso. Mas vai ser natural você amar o seu próximo. Você já parou para pensar? Às vezes acontece isso aqui na igreja. A gente ora por alguém aqui que está necessitando de um milagre, está enfermo. É membro da igreja. Direto a gente está orando aqui por pessoas assim. Está ruim no hospital. Aí chega o pedido aqui e a gente ora. Mas o que seria legal acontecer, de acordo com a Bíblia? Todos os membros da igreja, após saberem da oração aqui por alguém que está enfermo, grave no hospital, após acabar o culto, Ed, meu irmão, fiquei sabendo, oramos hoje lá por fulano, ele está ruim no hospital. O que está acontecendo? Posso ajudar de alguma forma? Estou aqui à disposição. Isso é manifestação do amor ao próximo. Mas muitas vezes acontece a gente orar aqui para alguém que está quase morrendo e depois a pessoa morre, você nem fica sabendo. Está vendo como é que é esse negócio do amor? Interessante. A gente faz as coisas por protocolo, ritual, para cumprir. E ele está falando aqui, se você tem esse amor dentro de você, Carlos, vai ser natural essa consciência também. E você vai manifestar isso com comportamentos. Às vezes a gente pede aqui ajuda para um irmão determinado ou outro. Vamos fazer uma vaquinha para comprar isso. Ele está precisando de uma cesta, de um gás. A energia dele cortou. Você está aqui, você está sabendo. Você faz parte do mesmo corpo, você sabe que ele é do corpo. Acabou o culto, você vai embora, não lembra disso, não se dispõe a ajudar também. Você pode ajudar, você tem condições. Deus te deu mais. Quando Deus dá mais para uns do que para outros, é para estes uns ajudar os outros. Mas as pessoas às vezes saem, nem lembram, não falam nada e pronto. Isso é falta de consciência do corpo de Cristo. Uma pessoa dessa nunca vai amar como Cristo amou. Ela só vai amar quando for empurrada, instigada, vai ter o ferrão, você tem que amar, tem que demonstrar. Mas quem tem a consciência, o Otmani está falando aqui, vai ser natural você manifestar esse amor. Quem tem a consciência do corpo de Cristo, manifesta de maneira prática, exterior, o amor aos membros. Outra manifestação exterior, prática. Quando você tem consciência do corpo de Cristo, a repulsa, a fadiga pelas divisões vai ser natural na sua vida. Você não vai aceitar divisões dentro do corpo, muito menos produzi-las. Você vai combatê-las, você vai lutar contra elas. Mas às vezes tem pessoas dentro da igreja que vivem produzindo divisões, fazendo parte de divisões, vive panelas, tem as suas preferências. Gosta do fulano, não gosta do beltrano, conversa com fulano, não conversa com beltrano, participa desse evento, mas do outro não participa, porque o outro vai estar lá. Irmãos, o Otmani está falando que se você tem consciência do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, você não tem esses comportamentos. Não pode ter. Pelo contrário, você vai ter repulsa, fadiga quando isso acontecer. E você vai ser um agente apaziguador, você vai ser um agente de paz. Quando o conflito aparecer, quando a divisão der sinais, der mostras de que está querendo acontecer, você vai ser um agente de paz, de conciliação, de restauração, de aproximação.
Mas só faz isso quem tem consciência do corpo, quem tem consciência do poder da unidade do corpo de Cristo. Então esse livrinho aqui, quando você lê ele, você leva muitos tapas na cara, porque a gente vê que a gente está longe às vezes de viver algumas realidades bíblicas, coisas que Deus tem para nós. E Girlane, a gente vê que a gente está, não, eu estou longe, viu? Eu preciso de mudar muita coisa. Então olha o que interessante, quando você tem essa consciência dentro de você, e você tem, assim como você tem a vida de Deus, você tem a consciência do corpo, uma puxa a outra, você naturalmente vai ter esses comportamentos aqui. Olha o que ele mostra aqui na página 28, falando só disso aqui agora. Alguém que viu o corpo de Cristo e por conseguinte possui a consciência do corpo, sente-se destroçado. Olha a palavra que ele usa. Sente-se destroçado por dentro quando faz alguma coisa que possa causar divisão entre os filhos de Deus. Você se sente mal quando isso acontece? Ou isso não faz diferença para você? Talvez você até comemora. E você vai falando, acha é pouco. Como é que é o seu comportamento? O Otmani está falando, se você tem consciência do corpo de Cristo, do poder da unidade, você vai se sentir muito mal quando isso acontecer, com você ou perto de você, ou no corpo do qual você faz parte. É natural haver amor no corpo de Cristo, enquanto a divisão lhe é estranha. Natural é o amor, a divisão é estranha. É como em relação às nossas mãos, não importa por quantas razões uma se levante contra a outra, é-lhes impossível romper seu relacionamento. Divisão no corpo de Cristo é simplesmente impossível para quem entende o que é consciência do corpo. Irmãos do céu, precisamos melhorar ou não precisamos? Olha o que o Otmani fala. Quem tem consciência do corpo de Cristo, entende isso aqui, a divisão dentro do corpo vai ser algo impossível de acontecer. Mas nós vemos divisões dentro da igreja, sim ou não? Sim, muitas vezes. Por essa razão, demos-nos conta de que todo espírito sectarista, toda atitude divisora, toda ação exterior ou pensamento interior que separa os filhos de Deus, são sinais evidentes de não se conhecer o corpo de Cristo e de não se ter consciência dele. O corpo de Cristo nos libertará das seitas, do individualismo, também nos salvará do ego, do sectarismo. Quão triste é que o princípio de vida de muitos crentes não seja o corpo, mas o indivíduo. Quão triste é que o princípio de vida de muitos crentes dentro da igreja não seja o corpo, o coletivo, né? Mas o indivíduo, ele mesmo, ele só pensa nele. Outra manifestação que tem que ser natural da nossa parte. Então falei do amor, estou falando aqui da questão da repulsa com relação à divisão, e agora outra manifestação exterior, manifestação prática de quem tem consciência do corpo. Vai ser natural para essa pessoa o desejo e a necessidade de viver a comunhão do corpo. Vai ser natural. Nós não vamos precisar de ficar empurrando você para participar do retiro de família. Faz seu nome, põe seu nome, vamos participar, vai ser bênção. A gente tem que fazer uma propaganda maravilhosa aqui para estimular os irmãos. Se nós tivéssemos mesmo de fato a consciência do corpo de Cristo, a importância do poder da unidade, irmãos, nós estaríamos falando aqui, acabaram as vagas. Você só vai participar do 2026. Reunião das mulheres, reunião dos homens. Nós não vamos precisar de ficar falando, vamos, na chama. Se você tem consciência do poder da comunhão, do tanto de benefício que você vai ganhar com isso, você vai correr para esses eventos. Você vai participar com amor, com alegria, com gratidão, né? Por quê? Porque você entende o poder da comunhão. Você tem consciência disso. Ninguém vai precisar de ficar te estimulando e te empurrando. Eu vou marcar a próxima reunião dos homens. Eu quero, em nome de Jesus, que a gente consiga levar pelo menos 80 lá, o dobro. Nós fizemos a primeira, foi 40. Mas nós vamos reunir, você vai entender, eu preciso estar lá.
Não é simplesmente eu vou porque o pastor Daniel pediu, está insistindo, programando essas reuniões. Não, meu irmão, se você tem consciência do corpo, do poder da unidade, da comunhão do corpo, você vai correr para estas reuniões. Você vai vir para o culto, não só no primeiro domingo que é de ceia, mas todos os domingos. Isso vai ser prioridade na sua vida. Faz parte da sua rotina. O dia que você não vier, você vai estar faltando algo dentro de você. Você vai se sentir mal. Esta pessoa, ela tem o entendimento. Ela tem consciência da importância da comunhão, da unidade do corpo. Vai ser natural, ele está falando aqui. Aí ele coloca algumas coisas. Eu fiz algumas planações aqui, mas olha o que o Otmani fala. Nesse tópico aqui. Depois só tem mais um, a gente fecha. O que os filhos de Deus errônea, mas comumente tomam por comunhão, é visitar vez ou outra a casa de alguns irmãos e irmãs para momentos de lazer, de conversa, churrasco. Na verdade, comunhão significa perceber a total inadequação do meu próprio ser. Deixa eu te falar um negócio. Você é inadequado sozinho. Você é um derrotado sozinho. Você é um fraco sozinho. Contra o diabo, contra você mesmo, contra as pessoas. Sozinho você já está morto. É o que ele está falando aqui. Esse sentimento de inadequação, ele tem que estar na vida das pessoas que não querem viver a comunhão do corpo. Porque nós não podemos viver sozinhos. Deus nos criou para viver em comunhão, relacionamentos. Olha o tanto que é sério isso aqui. Na verdade, comunhão significa perceber essa inadequação, né? Já li aqui. Estou desejoso de fazer todas as coisas com os outros membros do corpo, ainda que eu não possa reunir todos os irmãos e irmãs da igreja para fazer determinada coisa, eu a posso fazer com 2 ou 3 irmãos ou irmãs, de acordo com o princípio do corpo. Frequentemente, precisamos aprender a ter comunhão nos eventos da igreja, nas orações, nas reuniões de homens, mulheres, que eu citei aqui. Sozinho, olha o que o Otmani diz, sozinho somos incapazes de conhecer a vontade de Deus. Assim peço ajuda de mais 2 ou 3. Por isso que os irmãos que querem andar sozinhos, eles não rompem na vida cristã. Eles ficam patinando, eles ficam no mesmo nível por muitos anos. Porque Deus nos planejou para viver a comunhão do corpo, a unidade do corpo. Isso te faz crescer em Deus. Entenda esse negócio. Por isso que é tão importante viver a comunhão nas celas, no culto, na rede de mulheres, na rede de homens, no acampamento, qualquer evento que a gente propõe sabendo que isso vai produzir crescimento, edificação para você. E ele fala aqui, sozinho eu sou incapaz. Diga, eu sou incapaz, sozinho, de conhecer a vontade de Deus. Você vai buscar e não vai conhecer. Vai perder tempo. Se você não aprender a viver em comunhão, se você não aprender a viver a unidade do corpo de Cristo. E por último, outra manifestação natural. Então, amor, repulsa ou fadiga pelas divisões, desejo e necessidade da comunhão. E a outra manifestação natural para todos aqueles que têm a consciência do corpo é a questão da submissão às autoridades estabelecidas por Deus. Isso aqui é muito sério. Página 37, ele fala algumas coisas aqui. Se realmente viu o corpo de Cristo, se você realmente viu o corpo de Cristo, você é consciente da amabilidade dos filhos de Deus, do erro das divisões, da necessidade da comunhão e da sua responsabilidade como membro do corpo. Todos esses aspectos que você percebe são resultado da consciência do corpo. Além disso, assim que perceber que está no corpo, você se tornará igualmente consciente de que está sob a autoridade da cabeça. Isso porque todo que conhece a vida do corpo de Cristo e é consciente de ser membro do corpo, sentirá inevitavelmente a autoridade da cabeça, a qual é Cristo Jesus. Não só devemos nos submeter à autoridade direta, Jesus,
Mas também temos de nos submeter às autoridades indiretas que Deus estabelece dentro da igreja. Já pregamos muito sobre isso aqui. Quem é o cabeça? Quem é a autoridade maior? Cristo. Mas Deus estabelece autoridades dentro da igreja? Sim. Nós devemos submetê-las? Sim. Deus estabelece autoridades lá no seu trabalho? Sim. Você deve submetê-las? Sim. Se você não entende esse princípio aqui, você vai quebrar a cara muito na vida, vai sofrer demais. E tem gente que não sabe submeter. Talvez você esteja sentado lá de alguém aí que ele finge que submete. Na frente ele fala que, sim senhor, tá beleza, conta comigo. A hora que vira as costas ele tem outro comportamento. Lá dentro, a gente não vê, é lá dentro. Mas Deus vê todas as coisas. Então o Otmani está falando que se você tem consciência do corpo, você faz parte do corpo, você entende a unidade do corpo, esse negócio lateja aí dentro de você, vai ser natural você viver em submissão a Deus em primeiro lugar e depois às autoridades. Pergunta para a gente fechar. Graças a Deus estamos dentro do tempo, está tranquilo. Você tem manifestado estas atitudes aqui? Hoje nós vamos celebrar a ceia com esse entendimento. Por causa da obra da cruz, Deus me deu o privilégio de viver a comunhão do corpo. Você é privilegiado. Por causa da obra da cruz, nós vamos celebrar a ceia aqui lembrando dela. Você é privilegiado, Edmo, em viver a unidade do corpo de Cristo. E por causa de tudo isso, essas 4 coisas aqui tem que ser natural na sua vida. A partir de hoje, você vai tomar do cálice, comer do pão e sair daqui pensando nisso. Eu preciso amar o meu próximo muito mais do que eu já amo. Eu preciso amar diferentemente. Meu amor está muito superficial. Meu amor está muito condicionado. Meu amor está muito voltado somente para os meus queridinhos. Não, seu amor tem que ser para com todos, todos. Você tem que manifestar o amor de Deus para com todos que faz parte do mesmo corpo que você. Isso vai ser natural. A partir de hoje, você vai celebrar a ceia, você vai sair daqui pensando nisso aqui, ó. Gente, quando eu sentir um sinalzinho, uma fumacinha de divisão dentro da igreja, eu vou orar, eu vou combater, eu vou me levantar para ser luz, para ser um agente de paz, de reconciliação. Eu não vou aceitar isso dentro da igreja. Porque você tendo essa atitude, você estará provando para si mesmo que você tem consciência do corpo de Cristo. Você não vai aceitar divisão. Você não vai entrar na onda dos divisores. Você não vai dar força para que a divisão aconteça. Você não vai ser um fabricador de fofocas dentro da igreja, um caluniador. Não. Você vai trabalhar contra isso, em nome de Jesus. Vai ser natural. Hoje, ao celebrar a ceia, você vai lembrar disso também. De nutrir esse desejo e essa necessidade de viver a comunhão do corpo constantemente. Eu não vou fazer parte nunca daqueles que vão no culto só o primeiro domingo do mês. Eu não vou fazer parte nunca daqueles que vão só nos eventos que lhes agrada. Não, não. Eu vou entender a necessidade e vou nutrir esse desejo dentro de mim de viver continuamente, regularmente, até Jesus voltar, a comunhão do corpo de Cristo. Quantos desejam isso, diga amém. E por último, vai ser natural também na sua vida. Se você até hoje não sabia viver isso, você vai aprender a submeter a Deus e às autoridades. Peça isso para Ele. Ore pedindo. Ele vai te capacitar. Ele vai te mostrar que você, obedecendo, submetendo, você só tem a ganhar. Ao passo que os rebeldes, os desobedientes, os indiferentes, os que querem viver a sua vida independente de Deus, eles sofrem e atraem maldição, coisa ruim, não atrai coisa boa. Então hoje, ao celebrar a ceia, eu queria que nós lembrássemos disso e você saísse daqui desejando viver isso como realidade. Hoje o foco, como eu disse lá no início, é nós entendermos que nós precisamos viver de fato e de verdade a comunhão do corpo de Cristo, a unidade deste corpo do qual fazemos parte. Precisamos ter consciência da profundidade desse negócio. Precisamos ter consciência daquilo que precisa ser mostrado por causa da consciência. Amém? Coloque de pé.
Pode distribuir os elementos, por favor.